Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Grande abraço para você que está com a gente. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Vamos de imediato às manchetes do programa de hoje. STF suspende novamente julgamento sobre terras indígenas. Em queda desde 2015, coberturas vacinais voltam ao patamar de 1980. Câmara aprova novas regras para a distribuição de sobras eleitorais. Presidente diz que não teve intenção de agredir outros poderes. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. O Supremo Tribunal Federal suspendeu novamente julgamento que analisa a validade da tese sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas. A sessão será retomada na quarta-feira, dia 15. Há 2 semanas, o STF julga o processo sobre a disputa pela posse da terra indígena de Ibirama, em Santa Catarina, a área habitada pelos povos Xoklenk, Caigank e Guarani. A posse de parte da terra é questionada pela Procuradoria do Estado. No caso, os ministros discutem o chamado marco temporal. Pela tese defendida pelos proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial nesta época. Na sessão de ontem, o relator da ação, ministro Edson Fachin, se manifestou contra a tese do marco temporal. Para o ministro, a proteção constitucional aos indígenas independe do marco ou disputa judicial na data da promulgação da Constituição. Em seguida, o ministro Nunes Marques, segundo a votar, iniciou a leitura de seu voto, mas não houve tempo para a conclusão antes do horário estabelecido para a sessão. Nas sessões anteriores, entidades se manifestaram contra e a favor ao marco temporal. O processo tem a chamada repercussão geral. Isso significa que a decisão que for tomada servirá de baliza para outros casos semelhantes que forem, melhor dizendo, decididos em todo o judiciário. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. As sucessivas quedas nas coberturas vacinais desde 2015 levaram os percentuais da população vacinada a retornarem a níveis semelhantes aos da década de 1980. A série histórica foi apresentada ontem na Jornada Nacional de Imunizações pela especialista em epidemiologia e assessora técnica da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações PNI, Antônia Maria Teixeira. A enfermeira destacou que a pandemia potencializou essa queda, mas que o governo, ou melhor, o movimento, é anterior à Covid-19 e não se restringe ao Brasil. Antônia Teixeira descreveu que na década de 1980, o Programa Nacional de Imunizações disponibilizava menos tipos de vacinas nos calendários de rotina das crianças e havia altas taxas de incidência de doenças imunopreveníveis. A cada triênio, porém, era possível observar crescimento das coberturas. Entre os anos 1985 e 2015, as coberturas vacinais foram mantidas em patamares altos e novas vacinas foram acrescentadas ao calendário, que hoje oferece 23 imunizantes para proteger diferentes faixas etárias contra 19 doenças. O resultado foi uma queda da incidência das doenças contra as quais já há vacinas disponíveis, disse a enfermeira. Desde 2015, porém, segundo Antônia Teixeira, as coberturas estão em queda, o que já tem gerado novos frutos, como é o caso do sarampo, que chegou a ser erradicado e voltou a circular no país. A continuidade desse processo fez com que entre 2019 e 2021, a cobertura das vacinas disponíveis retornasse a um patamar semelhante ao do triênio 83-85. A vacina contra a poliomielite é um dos exemplos citados pela assessora técnica do PNI a mostrar a queda do acumulado dos últimos 5 anos. Em 2015, quando o Brasil teve 3,017 milhões de bebês nascidos vivos, o esquema de 3 doses foi completo em 2,845 milhões de crianças. Em 2019, dos 2,849 milhões de nascimentos, houve 2,480 milhões de terceiras doses aplicadas. No ano seguinte, em meio à pandemia, a diferença cresceu, com 2,726 milhões de nascimentos e 2,217 milhões de terceiras doses aplicadas. No caso da BCG, foram 3,019 milhões de doses aplicadas em 2015, 2,525 milhões em 2019 e 2,134 milhões em 2020.
2020. Outro exemplo foi a vacina contra o rotavírus, que teve suas 2 doses aplicadas em 2,767 milhões de crianças em 2015 e em 2,253 milhões em 2020. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil. Obrigado pela sua companhia e um bom fim de semana. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 399 votos a 34, o projeto de lei que modifica as regras de distribuição das chamadas sobras eleitorais em eleições proporcionais. Oriundo do Senado, o texto retorna para análise dos senadores, já que foi modificado pelos deputados. As regras terão validade nas eleições para vereadores e deputados e dispõe sobre as vagas não preenchidas após a aplicação do quociente eleitoral, que define a distribuição das cadeiras. Esse quociente é o cálculo com a divisão do total de votos válidos pelo número de cadeiras. Atualmente, todos os partidos podem disputar as sobras eleitorais. Com a nova regra, poderão concorrer à distribuição das sobras de vagas apenas os candidatos que tiverem obtido votos mínimos equivalentes a 20% do quociente eleitoral e os partidos que obtiverem um mínimo, de 80% desse quociente. O texto prevê ainda que, se nenhum partido alcançar o quociente citado, serão considerados eleitos os mais votados na ordem de votação. O projeto também modifica a quantidade de candidatos que cada partido pode registrar para tais cargos proporcionais. Pela regra atual, cada partido pode registrar até 150% do número de vagas a preencher. Esse número passa para 100% das vagas mais um. Ou seja, se houver 70 vagas para deputado federal, caso de São Paulo, um partido pode lançar 71 candidatos. A proposta veda a possibilidade de um Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tratar de assuntos referentes à organização dos partidos, restringindo a competência da Corte a matérias especificamente autorizadas em lei. Jornal do Brasil. Eu sou o Anderson Dilkin, sempre com você no Jornal do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro emitiu nota oficial na quinta-feira, ou seja, ontem, em que afirma não ter tido a intenção de agredir outros poderes da República e destacou que respeita a harmonia entre as instituições. A nota oficial, divulgada na página do Palácio do Planalto na internet, ocorre 2 dias depois das manifestações para o governo no dia 7 de setembro, que contou com a participação do presidente. Na ocasião, tanto em Brasília quanto em São Paulo, Bolsonaro fez críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e ao sistema de urnas eletrônicas. Como reação, o presidente do STF, Luiz Fux, e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, rebateram Bolsonaro. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer: nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional, que todos, sem exceção, devem respeitar, escreveu o presidente. Na nota, Bolsonaro elencou 10 pontos. Em um deles, o presidente diz que as divergências se deram por causa de conflitos de entendimento sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e falou que nenhuma autoridade tem o direito de esticar a corda. Ele escreveu ainda que suas palavras, por vezes contundentes, são resultado do calor do momento. Ainda sobre o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro afirmou que suas divergências são naturais e que vai buscar resolvê-las por medidas judiciais para assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Por fim, Bolsonaro afirmou que respeita as instituições da República, defendeu o regime democrático e disse que está disposto a manter o diálogo. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. À frente do Brusque desde outubro de 2019, o técnico Gerson Testoni era o mais longevo entre os clubes das séries A e B, mas deixou o comando do quadricolor ontem, após 9 jogos sem vitórias na Série B do Brasileiro. Com a saída, a segundona passou a ter apenas 7 treinadores que se mantêm no comando das equipes desde o início da competição. Dos 6 primeiros colocados da Série B até o momento, Coritiba, CRB, Goiás, Botafogo, Avaí e Guarani, somente 2 times não mantiveram seus comandantes desde a estreia. O Esmeraldino, que atualmente é comandado por Marcelo Cabo, mas foi treinado por Pintado, e o Alvinegro, que tem Anderson Moreira à beira do gramado, mas apostou em Marcelo Chamusca no começo do campeonato. Além das 4 equipes do top 6, outras 3 completam a lista dos que optaram pela manutenção de seus comandantes: Operário do Paraná, Sampaio Correia e Ponte Preta.
O Atlético Mineiro vai acompanhar a decisão tomada pelos clubes, exceto o Flamengo, que disputam o Campeonato Brasileiro, de continuar sem a presença de público nos jogos, desde que o clube carioca respeite o que a maioria aceitou, ou acertou, melhor dizendo, em reunião da CBF. O posicionamento foi divulgado pelo presidente do Galo, Sérgio Coelho, após reunião na Prefeitura de Belo Horizonte, que autorizou a volta de torcedores aos estádios da capital. Sérgio Coelho ressaltou que o Atlético sempre respeita as decisões tomadas em maioria, mas entende que não pode ser prejudicado por um clube que não acompanha a determinação do grupo. Os dois clubes estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, além de disputarem as taças da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Fernando Diniz, 47 anos, é o novo técnico do Vasco. Um dia após Lisca pedir demissão, o clube agiu rápido e acertou a contratação dos profissionais que priorizava desde a saída de Vanderlei Luxemburgo em fevereiro. Diniz traz consigo os auxiliares Eduardo Zuma e Ian Razera, além do preparador físico Wagner Bertelli. A chegada ao Rio do novo comandante está prevista para o sábado. Ele comanda o primeiro treino domingo e treina já o time contra o CRB quinta-feira no Rei Pelé pela 24ª rodada da Série B. A negociação ganhou corpo na tarde de ontem. O ótimo relacionamento entre Diniz e Alexandre Pássaro, que foi gerente executivo de futebol do São Paulo, durante a passagem do treinador pelo Morumbi, teve bastante influência. Ficamos por aqui com o Placar Esportivo e também o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos. Você ouviu Jornal do Brasil.